para o qual foram selados para o dia da redenção. Ele é a garantia, né, da nossa salvação. E eu fiquei pensando, irmãos, quantos aqui gostam de entristecer o seu cônjuge? Então você vive preocupado para não entristecer o seu cônjuge, não é assim? Quantos aqui gostam de entristecer uma namorada ou um namorado? Nada, né? Quantos aqui gostam de entristecer o seu amigo ou a sua amiga? A pessoa assim que você tem aquela amizade, você fica preocupado. E quando ela fica triste, como é que você faz? E aí? Como é que a gente faz quando a pessoa fica triste? Vai lá, o que aconteceu? Você está triste? Me perdoa, eu fiz alguma coisa que te deixou triste? E aí eu fiquei pensando, irmãos, exatamente sobre o Espírito Santo, que habita onde? Em nós. Fiquei pensando assim, quantas vezes esse mês eu fiquei preocupado em deixar o Espírito Santo chateado, entristecer o Espírito Santo da minha vida, que ele mora dentro de mim. E eu percebi, irmãos, uma resposta negativa, porque eu percebi que nenhuma vez esse mês eu parei para pensar, eu entristeci o Espírito Santo? Eu estou preocupado em não entristecer o Espírito Santo? E isso mexeu muito comigo, então eu comecei a pensar nisso. Senhor, me ajuda a ter essa sensibilidade de quando eu tenho que estar no lugar ou não estar. Aquilo que eu devo falar e aquilo que eu não devo falar. Porque às vezes eu estou falando uma coisa para você, mas eu estou entristecendo o Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você. Não é? E a Bíblia fala que nós não devemos fazer isso. É uma ordem, nós não devemos fazer isso. Então que essa preocupação esteja dentro do nosso coração de uma maneira muito legítima, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, então, em Josué, no capítulo de número 3. Mas você pode passar, que tem até aqui. E está aqui já, ó. Josué, capítulo 3, versículo 5. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Mais uma vez. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará. Imagina, irmãos, que Josué, que escreveu esse texto, ele estava praticamente recém-assumido o lugar de Moisés. Moisés, o homem com o qual Deus falava face a face. O homem que abriu o mar vermelho, não é? O homem que fez tantos milagres, agora Deus falou assim, Moisés está morto, agora é contigo. Agora eu vou usar você. Então ele tinha que assumir o lugar de uma pessoa extraordinária, né? Imagina se a gente tivesse que assumir o lugar do Messi. Ou do Cristiano Ronaldo, né? Isso aqui é muito maior ainda. Agora você imagina, puxa vida, como é que eu vou assumir um homem de Deus tão poderoso? E Deus falou assim, agora não mais com ele, porque ele já morreu, agora é com você, não é? E eu poderia dizer assim, agora não é mais com Moisés, nem com Josué, com quem é? Aí, obrigado, irmão, pelo menos um aqui, né? Agora é com a igreja do Senhor, agora somos nós aqui. O negócio é conosco. A obra que Deus tem para realizar na nossa vida é extraordinária, é sobrenatural, é inigualável. Então a gente começa a entender que Josué, ele tinha uma grande responsabilidade. E quando ele vai falar com Deus, Deus fala para ele assim, olha, não te aparte do livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho. Depois diz, não te mandei eu, você é forte e corajoso. Então a gente começa a perceber que o segredo para uma vida de sucesso e de conquista é meditar na palavra de Deus de dia. Então em todo tempo, em todo momento, a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, porque a boca fala, tudo o coração está cheio. Então, irmãos, Deus tinha uma preocupação que não simplesmente estivesse na boca dele, mas que ele ensinasse os outros, que ele falasse para os outros sobre a palavra de Deus, para que essas pessoas fossem impactadas pela palavra e pudessem viver de uma maneira santa. Mas quando nós olhamos para a santidade, o ser humano é complicado. Sim ou não? Nos primeiros séculos, talvez século IV até o século VI, houve uma grande preocupação de formar monastérios. Então qual era a proposta e a motivação? Vamos para o meio do mato, fazer um lugar lá no meio do mato, porque nós vamos sair de perto das pessoas e nós vamos nos tornar pessoas santas. Deu certo, gente? Claro que não. Porque a vontade de Deus não é que você vá para o meio do mato e seja alguém lá isolado. Deus quer que você possa conviver, estar entre as pessoas e poder influenciar a vida dessas pessoas. A grande proposta é entender que Deus não vai operar simplesmente lá dentro do mato. Deus vai operar a cada dia em nossa vida. Ele quer trabalhar através da nossa vida, do nosso dia a dia. E que a gente possa influenciar pessoas. Jesus chama 12 para fazer deles discípulos.
e eles possam caminhar e influenciar o mundo através desse ensino poderoso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a partir dessa libertação com o conhecimento da verdade, eu posso levar isso aos outros, para que outros sejam libertos, para que outros sejam alcançados pelo poder de Deus. Então não adianta a gente se fechar, ou ficar agora eu vou ficar sozinho, vou para o meio do monte, lá do mato, vou ficar sozinho lá, porque ali Deus vai falar. Não, Deus vai falar dentro do teu quarto, porque a Bíblia diz, fecha o teu quarto. Vai lá, dobra o teu joelho, clama ao Senhor, e aquele que age em secreto te recompensará. Não é? Aquela mulher samaritana chegou a Jesus e disse, Senhor, aonde é que eu tenho que adorar? É lá naquele monte, ali em Jerusalém. E o Senhor disse, olha, não é lá, nem cá, nem acolá, mas é em espírito e em verdade. Então, irmãos, imagine só que agora Josué tem uma direção de Deus. Não se aparte do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, estuda isso, mas ensina outras pessoas, fala desse livro, não se cale. Mas chega no capítulo de número 3, nesse texto que nós lemos, ele está pronto a atravessar o Jordão. Imagina, e agora? Como é que vai ser com essa multidão para atravessar o Jordão? E aí qual é a palavra de Deus para ele? Santificai-vos. Olha só a palavra de Deus para ele. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificar é separar para o uso exclusivo de Deus. Tem a ver com a palavra santo. Santo é alguém separado para o uso exclusivo de Deus. Alguém que tem a sua vida totalmente voltada para Deus. Tem santo aqui? Amém. Olha a Deus, espero que tenha. Você seja santo, né? Pelo menos até o fim dessa pregação você tem que entender que você pertence só. Ixi, vamos lá de novo. Você pertence só a Deus. Não é? Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Ele é o mais importante na nossa vida. Ele é a nossa prioridade. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Amém. É isso. Então não existe nada na frente de Deus, a não ser o Senhor. O Senhor é primeiro na nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós entendemos, irmãos, que ser santo, essa ideia é separar de coisas impuras, de conversações impuras, de presenças impuras, de lugares onde as pessoas estabelecem algo totalmente contrário, seja com a boca, seja com as ações, que não agradam a Deus, mas entristecem, como eu disse, o Espírito Santo. Qualquer relacionamento que contamine a sua vida com Deus, qualquer relacionamento que tire você da presença de Deus, você tem que deixar de lado isso. Eu não quero esse tipo de coisa, porque mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então o povo, os sacerdotes, todos eles deveriam se consagrar, porque no outro dia o Senhor faria maravilhas. Traria conquistas poderosas. Então, irmãos, se nós temos armas e 2 Coríntios, no capítulo 10, diz assim, as nossas armas são poderosas em Deus, para destruir sofismas. O que são sofismas? São raciocínios malignos, que o diabo lança, não é? Então, olha só, são raciocínios, maneiras de pensar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então as pessoas não conseguem crer, porque tem o seu entendimento cegado. O diabo sabe disso. E é pelo entendimento que Deus usa, que Deus liberta, que Deus nos leva para o caminho. E ele chega até a dizer assim, meu povo erra. Quem lembra desse texto? Porque falta o quê? Conhecimento. O conhecimento é libertador. O conhecimento nos leva mais perto do Senhor. O conhecimento nos liberta. O conhecimento nos leva a ser santo. Então é só Deus na minha vida. E quando Josué ouve de Deus, santificai-vos, ele tem algumas ideias na cabeça aqui. Olhando para as tradições, a gente vê, a primeira coisa que eles tinham que fazer era ter uma roupa limpa. Olha que coisa interessante. A roupa não podia ter mofo, não podia cheirar mal. E eles tinham que trocar as roupas, as vestes, ou lavar suas vestes e ter umas vestes limpas. Eles tinham que lavar as mãos e tomar banho. Então, santificar o irmão naquele tempo era completo, não é? E outra coisa que eles tinham que fazer, consagrar a vida e a família deles. Nada que tivesse dentro da sua casa que fosse contrário a Deus, o que provocasse a ira de Deus, poderia estar na sua casa. Então ele tirava tudo que estava dentro da sua casa, ou na sua tenda nesse tempo, não é? Nada que estivesse dentro da sua casa, na sua família, que fosse provocação contra Deus, ele permitia. Existe um país, aí eu não sei exatamente o nome dele, mas deve ser dos árabes, que se um filho faz alguma coisa contra alguém, o pai paga. O pai tem que pagar, porque o pai deve
educar o seu filho debaixo da orientação e da educação que é estabelecida. Então, às vezes, irmãos, a gente às vezes esquece que se a gente é santo, a nossa casa também é santa, nosso dinheiro também é santo, nosso trabalho é santo, nossos relacionamentos devem ser santos. Tudo que nós fazemos é santo, e ser santo é ser separado para o uso exclusivo de Deus. Eu vou tirar tudo aquilo que ofende a Deus e viver para a glória dele. E eu queria mostrar uma coisa para vocês, porque o povo, eles parecem que vivem de maneira imediata. Depois eles esquecem disso. Abra sua Bíblia. Lá em Josué mesmo, Josué, capítulo 24. O último capítulo, irmãos. No versículo de número 14. Josué 24, 14. Aqui no Brasil, não em tudo, mas visando aumentar a responsabilidade do pai sobre os filhos e vice-versa, se o rapaz casar e ele se separar e não assumir a responsabilidade dos filhos, quem paga é o pai. Se a ex-esposa acionar a justiça, não vou pagar. Pronto. Pelo erro do filho. Exatamente. É forte isso, né, irmãos? Porque a gente tem que entender que a nossa casa, não é? Precisa ser um reflexo de quem nós cremos. A nossa casa, o nosso lar, precisa ser o lugar onde Deus pode operar, habitar, fazer o que quiser. Porque ele habita em nós, mas a nossa casa é uma embaixada do reino de Deus. A quem pertence a sua casa? Tem certeza? Então tudo que tem na tua casa tem que fazer o quê? Glorificar a Deus. É uma crise que eu tenho, pastor Ancião, da igreja hoje. Não é? Quando nós olhamos para o templo, lá no templo não tinha cadeira. Porque a cadeira para quem é? Para nós, não é? Não tinha luz, não tinha som, não tinha data show, não tinha música assim desse jeito. No templo havia só coisas que glorificavam e exaltavam a Deus. Hoje nós temos uma igreja que tudo é para as pessoas. E elas, não gostei dessa igreja. Mas peraí, para tu essa igreja? Você veio para te adorar? É adorar você? É você que tem que gostar? Ou você veio prestar um culto a Deus? E tudo que você vai fazer precisa ser para Deus. Então a gente está mudando hoje, irmãos, infelizmente, a visão de um culto, a visão da adoração, a visão da santidade. Não é? O importante é ser santo um dia. Domingo. De manhã ou à noite. Depois não preciso mais. A semana toda eu posso viver conforme eu quero. Nós temos um exemplo disso de um país chamado Estados Unidos que virou isso. Olha, parece que a semana toda eu faço aquilo que eu quero, eu trabalho, eu faço tudo para mim. No domingo eu tenho um período que lá é de manhã o culto, então eu vou dedicar minha vida a Deus. É isso. Deus aceita esse tipo de coisa? 2 horas ou 1 hora por semana é onde eu vou ser santo. Depois, aí, não é? Tudo errado. E ainda uns dizem assim, não, vou rodar baiano. Então virou outra religião, já disse aí, né? Irmãos, versículo 14 diz assim, agora pois, está aqui? Vamos lá. Temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Agora, presta atenção. Deitai. É isso mesmo que está falando? Deitai fora o quê? Os deuses aos quais serviram vossos pais da além de Eufrates e no Egito. E servir. Parece que no capítulo 3, eles entenderam que precisavam tirar, mas depois eles trazem de volta. E Josué, no último capítulo, ele está dizendo assim, gente, vocês precisam servir ao Senhor com integridade. O que é integridade? Santidade. Algo que não se contamina. Não é? E depois ele diz, com fidelidade. São palavras voltadas para a santidade. E ele diz assim, olha, tira fora os deuses estranhos que os vossos pais adoraram. Peraí, lá do Egito, vocês trouxeram isso, vocês continuam com isso, vocês ainda continuam com essas imagens, vocês ainda continuam com esses deuses estranhos. Deitai fora isso, tira tudo isso fora. E servir, isso é santidade. É colocar as coisas no lugar. Diga comigo, santidade é colocar as coisas no lugar. Segundo a vontade de Deus. Lembra disso, não é segundo a minha vontade, segundo a vontade de Deus. Então, olha, tira tudo aquilo que está desagradando a Deus, tudo aquilo que provoca a ira de Deus da minha vida, da minha casa, da minha família, e servir só ao Senhor. Não é uma opção, é uma ordem. Ei, é só ao Senhor. Não é ao Senhor e mais um. Não é ao Senhor e mais alguma coisa. Não é ao Senhor e hoje, irmãos, as grandes heresias. Você pode pegar qualquer tipo de heresia. Você pode ver que ela normalmente vai contra a pessoa de Jesus. Ela vai dizer, é Jesus e o livro de Mórmon.
Não pode ser só Jesus. É Jesus e Ellen White. É Jesus e a Bíblia dos Testemunhas de Jeová e a Torre de Vigia. É Jesus e mais. É Jesus e mais. E nós não cremos assim. Nós cremos que é Jesus só. A Igreja Católica mesmo. A Igreja Católica diz o seguinte: a Igreja está acima da Bíblia. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a Bíblia está acima. É ela que rege, não a Igreja. Uma igreja que determina toda a vida e o dogma. Nós pensamos totalmente diferente, porque nós pensamos que a palavra de Deus, ela tem toda a autoridade. Por isso, nós somos católicos também. Só que nós não somos romanos. Nós não seguimos Roma. Nós seguimos Cristo. Nós somos católicos apostólicos cristãos. E não católicos apostólicos romanos. A palavra católico significa universal. Não tem nada a ver com a igreja universal. Tá? A palavra católico significa universal. Então a gente está entendendo que nós também somos, seguimos os princípios dos apóstolos, católico apostólico, princípio dos apóstolos. Bíblia, palavra de Deus. Só que nós não seguimos Roma, nós não seguimos o Papa, nós seguimos Jesus. Amém? Amém? Irmãos, eu não estou falando contra, escute bem, não estou falando contra, estou falando daquilo que eles acreditam e aquilo que nós, como igreja evangélica, cremos, projeto de Deus. Amém? Estão entendendo? Então está ótimo. E aí, queridos, então, nós vemos ele dizendo, vocês voltaram com tudo isso. Vocês não arrancaram, só tiraram por um momento. E hoje eu estou vendo isso acontecendo de novo. A gente é santo num dia e depois a gente vive o que a gente quer. Não, a gente é santo todo dia. O nosso relacionamento com Deus tem que ser todo dia, porque um dia o Senhor vai voltar. Qual é o dia que ele vem? Ninguém sabe. Só que nós temos que estar preparados. Né? Vigilantes? É claro. Então, irmãos, estar santo é estar consagrado ao Senhor, é viver de maneira que agrade o Senhor. Eu, essa semana também, estava fazendo meu devocional, falando sobre a história, a passagem do noivo, né? Que o noivo, os amigos do noivo, o noivo Jesus. E os amigos do noivo se preparam para as bodas, não é? E ele diz assim, olha, eles estão motivando a noiva, eles estão ali preocupados com a noiva, eles estão preocupados com o noivo, porque o noivo vai chegar, eles estão todos preparados porque o noivo vai chegar. E como devem viver os amigos do noivo? E eu diria, nosso tempo ainda é além do amigo do noivo, porque nós somos a noiva. Nós estamos esperando Jesus voltar? Agora, irmãos, Jesus vem, e a Bíblia diz que as nossas vestiduras, as vestiduras da sua noiva, como vai ser? Rasgada, suja, não é? Hã? Não é assim? Como é que é as vestiduras da noiva? Brancas como a neve, não é assim? E a pessoa, o cabelo da noiva, todo arrebentado, né? Não passa nem um shampoozinho, como é que é o nome do shampoo aí? Vela, né? Nada. É aquele cabelo, quando acorda, é assim, irmãos, que Jesus vai receber uma noiva. Quem é que quer uma noiva assim? Ninguém quer. Né? E Jesus também não quer. A Bíblia está dando como vai ser, sem mácula, nem ruga. Não é? As vestiduras são brancas. Quem é essa noiva aí? É a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E temos que ser santos. Santidade, meu irmão, é retirar qualquer coisa que ofenda e provoca a ira de Deus. E a gente pensa nessa proposta de santidade dentro de 3 palavras, não é? Que eu gosto de citar sempre. Pode voltar, por favor, Luiz? E a gente pensa exatamente nessas 3 palavras aqui, ó, né? Santificação, 3 palavras-chave. E eu entendo, né? E eu gosto de sempre citar, eu gosto de dar o exemplo da escova de dente. Quantos aqui dividem a escova de dente? Empresta para alguém. Alguém chega na sua casa e você fala, pega minha escova de dente, usa. Quem faz isso? Ninguém. Por quê? Porque você quer uma escova de dente só sua. Você não divide escova de dente com ninguém. Não é assim? Depois, integridade. Você já pensou numa escova que você escova o dente e depois você vai na privada e lava assim? Por que você não faz isso? Vai na boca, né? Você quer uma escova, ou então cheia de alface, você pega aquela cheia de alface, um pedacinho de alface na escova, o que quer? Não quer. Você quer uma escova limpa, pura, não é assim? Olha só, limpeza e pureza, integridade, algo que não se contamina, e você quer uma escova de dente pura. Agora, irmão, como é que Deus quer a nossa vida como noiva? Como santo? Como é que Deus quer? Ah, não, eu quero, qualquer jeito, exclusivo, não, pode ser meu e da santa tal, do santo tal, pode ser da tal, da macumba, da tal, quanto você quiser, tá bom, porque tudo é bom, irmão? Claro que não, não é? A minha mãe, ela tinha uma maneira de dizer assim, se alguém te falasse assim, ó, esse remédio é bom, adivinha o que ela fazia?
Comprava para ela. A mulher disse que era bom esse remédio, vou tomar. Mas mãe, a senhora tem problema com isso aí? Não, mas eu posso ter, então eu já tenho aqui o remédio. Né? Outro também emagrece, né? Ó, esse remédio é bom para emagrecer. Pronto, irmão. Né? Na outra semana o remédio estava em casa lá. Esse aqui é bom para emagrecer. Né? E aí ela ia passando para minhas primas, para minhas tias e tal, não é? Para emagrecer, porque aquele remédio é bom. É bom. Fala com o médico para você ver se é bom. Pode ser bom para um, mas não para sempre, para todos. Né? Agora, quando a gente entende a palavra do Senhor, nós entendemos que exclusividade, integridade e pureza precisa ser algo do nosso espírito, do nosso coração, da nossa alma, do nosso tratar. Você tem que ser uma pessoa santa. Não é? Você tem que ter um coração santo, você tem que lutar por isso. Não é perfeito, gente, porque não tem ninguém perfeito. Não é? Eu não sou perfeito, eu erro, mas a gente tem que ter um alvo que é ser perfeito, um alvo em ser santo, em não se contaminar com as coisas que esse mundo pode nos oferecer. Porque nós queremos do Senhor, nós queremos viver para Ele. E olha só, lembra do texto? Santificai-vos por quê? Amanhã o Senhor. Então às vezes nós temos uma luta grande, temos uma situação complicada. Santifique hoje, limpe-se. Não é? Busque o Senhor, olha, coloque o teu coração, peça perdão pelos seus pecados, use essa arma, que é uma arma espiritual, a santidade, para vencer, para conquistar, para alcançar milagres sobre a sua vida. Quem está entendendo isso aí? Ó? Glória a Deus. Então, olha, imagina só, o que Deus vai fazendo e trazendo. A santificação é a operação contínua do Espírito Santo na vida dos crentes. A santificação é a operação contínua, fazendo-nos santos conforme o caráter do Senhor, não é? Mudando áreas do nosso caráter, do nosso olhar, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso relacionar. O Espírito de Deus está envolvido totalmente nessa área, mas também no Deus Pai e o Espírito e Jesus Cristo que morreu na cruz para nos tornar santos. Santificai-vos, o Senhor diz lá em João 17:17. Quem lembra? Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha só, queridos, a importância disso. A justificação, e a palavra do Senhor fala isso, tornado justo, é um acontecimento único. Em Cristo Jesus somos tornados justos, mas também santos. Não é? Só que nós temos 3 momentos de santificação. Quais seriam esses 3 momentos? O primeiro, que é a santificação inicial, ou posicional. Em Cristo, quando cremos, nós somos tornados santos. Quando Deus olha para nós, Ele olha através do sangue de Jesus. Porque se Ele olhar para nós sem o sangue de Jesus, o que acontece? Vira churrasco, não é? Vira churrasquinho queimado, não é? Então, o Senhor de Deus, quando olha, Ele é santo, Ele não pode ver o pecado, então Ele olha através do sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então, posicionalmente você é santo, mas também existe agora uma segunda ideia de santificação, que é processo, dia a dia. É a luta que nós temos que ter. Depende de você e de mim, né? Transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A santificação é a vontade de Deus, não é? Isso é vontade de Deus, diz Tessalonicenses. E aqueles que desprezam, não desprezam o homem, desprezam o Senhor. Então, se eu conheço a Deus e ando segundo a vontade dele, eu entendo que eu vou ser santo, eu vou viver segundo a vontade de Deus. A santificação é um processo contínuo. A justificação nos livra da culpa do pecado. A santificação nos livra da contaminação do pecado. Então, queridos, nós vamos viver algo totalmente diferente da parte de Deus, se entendemos, não é? Essa verdade. Bate mais uma vez aí, querido. Olha só. Se queremos experimentar a vitória, precisamos entender alguns aspectos da santificação. Quando nós entendemos, você está entendendo o que é ser santo? Ser santo não é ser irmãos perfeito, porque não tem ninguém aqui assim, nem vai ser, a não ser quando Cristo vier. A Bíblia diz assim, em Filipenses capítulo 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, há de terminar, completar até aquele dia, o dia de Cristo Jesus. Então, primeiro, posicionalmente nós somos santos. Estamos num processo de luta dia a dia com a nossa carne, não é? Olha, os nossos desejos, os impulsos que há na nossa carne, mas nós estamos num terceiro momento, que quando Jesus voltar, Ele nos tornará santo para sempre. Estaremos para sempre com o Senhor. Então viveremos algo totalmente diferente da parte de Deus. Escute, a Bíblia diz lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E queridos, esse texto
Eu sempre ouvi assim, ó, sem santificação ninguém verá o Senhor. Você também ouviu isso? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ah, peraí, o texto tem um começo. E aí eu comecei a falar, peraí, mas e seguir a paz com todos? A gente não para pensar no seguir a paz com todos. A gente só fala, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas o texto começa com uma ordem dizendo, seguir a paz com, quando depender de vós, tem de paz com todos. Seja a paz de Deus o árbitro em vossos corações. Olha só, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. E o Deus da paz. Olha só quantas coisas que nós vemos. E o texto diz assim como ordem, seguir a paz. Com quem? Com quem eu gosto, não é? Com quem é meu amigo? Com quem me aceita no Instagram? É assim? Com quem curte os meus? É assim que é para seguir a paz? Claro que não. A Bíblia diz que eu tenho que seguir a paz com quem? Com todos. E a santificação. Perceberam? Queridos, nós temos que viver aquela paz. A Bíblia diz assim, ó, eu vos dou a paz que o mundo não pode dar. A paz de Deus só Deus pode dar. Isaías 26:3 diz assim, tu conservarás em perfeita paz. Qual é a paz? Você só consegue ter paz perfeita aonde? Em Deus. Tu conservarás em perfeita paz aquele qual o propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor, porque ele é uma rocha eterna. Glória a Deus. 1 Pedro 1,15-16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos no vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não é santos, é santo. Dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Josué 7,3, pode colocar para mim aqui, Josué 7,3, olha só, acabei de ler, irmãos, como é que nós vamos conquistar, como é que nós vamos vencer sobre aqueles que se levantam, e qual é o nosso maior inimigo? O diabo, a carne e o mundo. Como é que nós vamos vencer os nossos inimigos se nós não temos uma vida santa? Olha só. E voltaram a Josué, ele disse, 7,13. Olha só. Dispõe-te, que faz, santifica o povo. Você vê que sempre está sendo colocado dentro de uma ideia de ordem. Não é? Santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã. Ei, você tem uma luta grande amanhã? Essa semana você tem que resolver coisas grandes? Olha a arma aí. Olha o segredo de Deus para nós. Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas. Agora eu pergunto, quem é que tem que eliminar? Deus ou a gente? Cada um de nós. Quem tem que cuidar das áreas da sua vida é você. Deus não vai mandar um anjo do céu para fazer isso. O que Deus vai fazer? Deus está dizendo, já te dei recursos, já te dei poder, já te dei autoridade para você fazer isso. Agora você tem que tomar uma posição. É você quem faz isso. Dispõe-te, santifica, faça. A santificação nos livra da contaminação do pecado. É alcançada pela busca e ação da palavra de Deus em nossas vidas. Jesus, orando pelos seus discípulos, disse, Pai, santificai-vos na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, se nós queremos experimentar a vitória, irmãos, nós precisamos pegar aí pelo menos 5 pontos que eu quero que você guarde no coração. Pode voltar aqui para mim, Luiz? E eu quero que você guarde isso aqui, ó. Primeiro delas, essa aqui. Santidade. Vamos lá. Santidade. Ah, Senhor, se tu operar, eu sou santo. Quem já fez isso? Não precisa falar. Aí se tu curar o meu filho, aí eu vou te servir. O que é isso? Barganha? Troca com troco? Não é carro? Para vender carro, troca com troco? Ah, Senhor, se tu fizer isso, eu faço aquilo. Ah, não, meu irmão, primeiro você faz, depois Deus opera. Tem gente, e eu cresci, vi meu pai fumava. E ele dizia assim, ai, Senhor, se eu for presbítero um dia, eu paro de fumar.
Quando que ele foi presbítero? Nunca. E logo, só deixou de fumar porque quase morreu. Teve um derrame. E aí parou de fumar. E Deus falou com ele ainda. Ele disse assim, ó, Senhor, se tu queres que eu fume. Meu pai acordava às 5 horas da manhã para orar. Só que tinha um problema. Esse problema. Não é? Ele orava às 5 horas da manhã e ele teve um dia que ele falou, Senhor, se tu queres que eu pare de fumar, manda alguém aqui na minha casa. Eita, gente, o que aconteceu? 8 horas da manhã, 2 irmãs da igreja chegaram na porta dele. Ô, seu Pedro, tudo bem? Tudo bem? Tá, não, vou tomar um café e tal. Meu pai trouxe, minha mãe, estava junto. Aí a irmã disse assim, seu Pedro, nós viemos aqui com um propósito. Nós não vamos tomar café, não. Nós estamos orando. E Deus falou assim, vai lá na casa do Pedro e fala para ele parar de fumar. Aí meu pai já tremeu, né? E agora, o que eu faço? Aí minha mãe disse, mas vai parar agora, tá? Porque minha mãe já quis dar um jeitinho, né? Aí meu pai foi lá e pegou, ele tinha um estoque, irmão. Tinha um estoque. Ele foi lá e pegou aquele estoque de cigarro que ele tinha, deu para as irmãs. E as irmãs falaram, vem aqui buscar o cigarro para levar embora. E quando ela deu, a minha mãe disse, você tem certeza? Minha mãe está sendo usada pelo diabo, não é possível. Tem certeza? Não, eu tenho certeza. Aí meu pai explicou. Hoje eu fiz uma oração de manhã. Senhor, se tu queres que eu pare de fumar, mande alguém aqui falar comigo. Irmãos, Deus age com cada um de uma maneira, não é? Agora você vai dizer, não, Deus vai ter que mandar alguém. Quando Deus mandar, aí eu vou fazer. Deus conhece o seu coração. E sabe se você vai fazer ou não. A partir daquele dia, meu pai nunca mais fumou. Graças a Deus, ele cumpriu o propósito que ele tinha feito diante de Deus. Não é fácil, não é fácil. Não é? A gente condena? Não, a gente não condena. Porque tem gente que é mentiroso. Né? Ou não fuma, mas é mentiroso. Qual é a diferença? Daquele que fuma e daquele que é mentiroso? Talvez o que fuma aparece mais, né? E o que mente? E o que fala mal dos outros? Por isso a Bíblia está dizendo, seja santo em todo o seu procedimento. Não em parte, mas em tudo que você vai fazer. Deus tem que estar no meio disso. E ele fala maravilhas no meio de vós. Então, meu irmão, não negocie a santidade. Não negocie a sua fé com nada. Tem gente que diz assim, se Deus fizer, eu vou fazer. Se Deus não fizer, eu não faço. Mas se Deus, Deus, tu não me ama. Aí deixa o Senhor, porque Deus não fez do jeito que você queria. Peraí, Deus é empregado? Ele faz a hora que você quer? Porque você ameaçou Deus, Deus, já está na parede, hein? Irmão, quem somos nós para colocar Deus na parede? E hoje nós estamos vendo isso, as pessoas querendo colocar Deus na parede. Ei, Deus faz se Ele quiser, da maneira que Ele quiser. O meu papel é pedir. Meu papel é clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. E quando a gente começa a clamar com santidade, Deus vai trabalhar em nós, querido. Deus vai mudar o nosso coração. Deus vai mudar o nosso caráter. Deus vai mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se relacionar. Eu tenho pedido isso a Deus, Senhor, me ajuda, porque eu estou pregando isso, mas eu quero viver isso. E confesso para vocês, é difícil, não é fácil. Mas é um alvo na nossa vida. Então, santidade não se negocia. Eu tenho que ser santo, ponto final. Para de botar vírgula aí. Né? Santo, ponto final. Mas não tem mais. Não, mas o irmão não tem o irmão também. É você e Deus. Salvação é individual. Eu não vou ser santo pela minha esposa, eu não vou ser salvo pela minha esposa. Né? Chegar lá no céu, como algumas pessoas dizem, não, quando subir eu seguro do pé e subo junto. Vai subir? Não. A gente quer arrumar uma explicação para dar uma burlada, não é? Para ajeitar o jeitinho brasileiro. Quem lembra do jeitinho brasileiro? Não. Você chega na instituição, fecha 6. Você chegou 6:10. O que você faz? Dá para a gente conversar? Passou no vermelho, o guarda falou, para. O que você faz? Dá para a gente conversar? Aí você fala, tá certo, eu errei, quanto é, eu vou pagar. Mas quando você faz isso, irmão, você é bobo do mundo. Mas as coisas de Deus são loucura para aqueles que se perdem. Nós não temos que viver da maneira do mundo, nós temos que viver da maneira de... Segunda coisa que eu quero que você guarde aí, vamos lá. Santidade é um ato de obediência. A Bíblia diz, santificai-vos. É agora. É nesse momento. Ei, obedeça.
Deus não quer suas explicações. Deus não quer as suas justificativas. Deus não quer as suas desculpas. Deus não abençoa desculpa. Deus abençoa atitude. Deus não está falando para você obedecer quando você achar melhor. Ele está dizendo, faça agora. Se você quer conquistas na sua vida, se você quer viver algo poderoso da parte de Deus, faça isso agora. Irmãos, nós estamos nos 40 dias de jejum. E jejum é consagração. Jejum é para se aproximar de Deus. Eu paro de comer, eu paro de alimentar minha carne para glorificar Deus, para me consagrar ao Senhor, para estar perto dEle. E diante dEle eu faço um propósito. E o propósito que nós temos feito é buscar temor do Senhor. E temor é obediência. Temor é sabedoria. Temor é felicidade. Não é? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Oh, como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128. Quem teme ao Senhor toma boas escolhas, faz boas escolhas. Quem teme ao Senhor, Deus revela a sua intimidade. Quem teme ao Senhor está seguro. Quem teme ao Senhor, olha, o temor é produtivo para qualquer outra coisa. Então nós entendemos a importância de que santidade é um ato de obediência. Em primeiro lugar, santidade não se negocia. Segundo, santidade é um ato de obediência. 3, vai. 3, aí, santidade é um ato de... Olha, Deus está dizendo, santifica o povo hoje. Que amanhã o Senhor fará. Não é? Irmãos, você quer vitória amanhã, começa no processo hoje. Você quer viver em vitória, começa no processo hoje, porque é consequência da tua plantação. A Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se planta laranja, colhe o quê? Laranja. Não é? Se planta mexerica, colhe mexerica. Ninguém nunca plantou laranja e colheu mexerica. Ou morango, ou melancia. Não, eu vou ficar aqui porque o meu desejo, eu plantei laranja, mas o meu desejo é colher romã. Vai? Fica lá o dia inteiro esperando ver. Pode ficar uns 6 meses lá esperando ver se vai nascer. Vai nascer, irmãos? Não, porque é da mesma espécie. Porque aquilo que você planta, você vai colher. Então, querido, se eu entendi que santidade é um ato de urgência, eu preciso me santificar já. Eu tenho que viver uma vida santa, não é só um momento, mas é todo momento. Diga amém. Amém. Eu preciso viver todo momento, não é só de vez em quando. Ei, eu vi uma frase uma vez que mexeu muito comigo. E dizia o seguinte: santidade é o que você faz quando ninguém está olhando. Santidade é o que você faz quando ninguém está vendo. Eu ouvi essa frase. E eu trabalhava com meu pai era jardineiro, né? Então ele limpava os prédios lá no Guarujá, e a gente ia junto, eu e meu irmão íamos trabalhar, e a gente entrava nos prédios, nos apartamentos que tinham jardineiros, a gente tinha que limpar esses lugares e tal. E eu fui até um lugar desse, bem alto, e cheguei lá, tinha só um lixinho, eu peguei. Né? E essa frase estava na minha cabeça. Eu peguei esse lixinho, e aí falei, pô, vou jogar daqui em cima mesmo, não tem ninguém mesmo. Né? Aí, quando eu fui jogar, me veio na mente assim: fidelidade é o que você faz quando ninguém está vendo. Como é você quando ninguém está vendo? Espera aí, ninguém está vendo? Para pensar, ninguém está vendo? Tem alguém que está vendo. Não é? Você pode esconder de quem você quiser, mas de Deus você não esconde. Não é? Uma das coisas que me dava medo, que a minha mãe, eu aprontava muito, irmãos. E aí eu me escondia debaixo da cama, não. Irmão. Pequeno, tá, debaixo da cama. E aí minha mãe dizia assim: Luiz Henrique, cadê você? E não me achava, eu quieto. E ela dizia assim: eu não estou vendo, mas Deus está te vendo. Vixe, aquilo parece que batia aqui dentro do meu coração. Falava, tá bom, mãe, estou aqui. Não é? Ninguém te vê, mas Deus te vê. Deus te vê onde ninguém te vê. Eu costumo dizer que Deus ouve conversas que ninguém ouve e vê coisas que ninguém viu. Então, se Ele fez na tua vida, é porque Ele tem algo poderoso. Se Ele tirou pessoas da tua vida, é porque Ele ouve conversas e vê coisas que ninguém consegue ver. Então, meu irmão, esteja atento a isso. E lembre-se que nós temos que entender a importância e a urgência da santidade. É uma arma poderosa para que a gente vença. A gente quer conquistar, quer que a igreja seja abençoada, quer que a gente possa viver os milagres. Ei, Deus não vai operar numa casa suja. Nem você gosta de casa suja. Quem gosta de casa suja aí? Mulheres, vamos ver. Homem talvez mais ou menos. Mas e as mulheres, né?
As mulheres gostam de casa suja? Quem gosta de casa suja? De roupa suja? Quem gosta? Ninguém gosta. E Deus também não gosta. Quarta coisa, vamos lá. Santidade me faz experimentar o livramento de Deus. Eles tinham que atravessar o Jordão. Irmãos, já tinha acontecido, o mar já tinha aberto uma vez. E agora? Como é que vai fazer? Porque tem um rio na frente. Como é que a gente vai atravessar? Como é que a gente vai viver o propósito de Deus? A gente não pergunta, como? E aí eu digo, como é com Deus? Faz a sua parte. O resto é com Deus. E posso dizer uma coisa? Pode. Posso. Obrigado. Olha só, eu vou falar. Eu não sei se quiser falar. Olha só, presta atenção. Irmãos, às vezes a gente fica colocando tanta desculpa porque a gente não sabe como fazer. Deus sempre faz a parte dele. Vou repetir. Deus sempre faz a parte dele. Aleluia. O problema é a nossa parte. O problema está aqui, na nossa parte. Que a gente começa bem, mas não termina bem. Paulo diz assim, olha, completei a carreira, guardei a fé. Já vou até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é ser fiel até um tempo. Não é ser só fiel até o domingo. Não, ser fiel todo dia. Porque o Senhor pode vir a qualquer momento. Ou Ele pode vir para você diferente, né? A qualquer momento. Você pode morrer. E vai estar para sempre com o Senhor. Ninguém tem garantia. Então, irmãos, olha só. Eles vão e recebem a orientação, fazem como deve ser, coloca o sacerdote na frente, vai, obedece. Santidade é um ato de obediência, santidade é um ato que não se negocia, santidade, meu irmão, é um ato de urgência, santidade faz experimentar o livramento. Quando eles chegam diante do Jordão, o que acontece? Obediência, santidade, limpeza, pureza, integridade. O que acontece? O Jordão abre. E eles passam pelo meio do Jordão, como passaram lá atrás com Moisés. O que Deus disse a Josué? Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E agora, abre o Jordão. E eles passam pelo meio do Jordão. Todo aquele povo passa pelo meio do Jordão. E aqui começaria a conquista de Deus sobre aquele povo. A promessa de Deus não cai no chão. A palavra de Deus não cai no chão. Eles vão conquistar a terra. E por que eles não têm a terra até hoje? Porque eles nunca obedeceram. Porque muitas vezes a gente não alcança. E começa a patinar. Porque a gente parou de obedecer. Porque a gente começou a colocar a nossa forma, a nossa maneira. E sem santidade não é a nossa maneira, é a maneira de Deus. A santidade não é aquilo que eu penso, é aquilo que Deus pensa. Eu estava ministrando aquela palavra que eu disse para vocês aqui, acho que eu preguei até aqui lá em Sansão, foi? E veio uma frase no meu coração, estava no meio da pregação, e eu anotei essa frase, que diz assim, o teu compromisso não pode ser maior que o teu desejo. O teu compromisso não pode ser maior que o teu desejo. O meu compromisso com a aliança, com Deus, tem que ser maior do que o meu desejo. Porque eu desejo tanta coisa, só que esses desejos me arrebentam, me afastam de Deus, porque eu quero agradar a mim mesmo e não ao Senhor. Então, eles experimentaram o livramento de Deus a partir de agora, por causa da santidade. Depois, no capítulo 7, olha, no capítulo 3 ele fala isso. No capítulo 7 ele repete a mesma coisa. Santifica, tira os deuses. Peraí, mas não era para tirar lá? Tira definitivamente, não. Tira os deuses, vocês vão perder. Irmão, se você vê, quando eles vão a Jericó, quem lembra da história? Eles vão a Jericó, giram, e no 7º dia, 7 voltas e gritam. E aquela muralha, que é mais ou menos desse tamanho aqui, ó, que passava um carro dentro, em cima, ela cai com o grito. É possível? Você já viu um grito derrubar alguma coisa assim? Numa muralha? Eles gritam e a muralha cai. Melhor do que Spielberg, melhor que Netflix, esses filmes aí. Hã? Eles gritam, cai a muralha, cai tudo, morre o povo lá, eles vencem. Um povo que não tinha perspectiva nenhuma de vitória. Mas Deus age na fragilidade. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. E aí eles vencem a batalha. E Deus diz, não pega nada. Ah, mas o que tem uma capinha? A capinha do Palmeiras, o que tem problema? Não é uma, né? Pega só uma capa. Pega só um ourinho lá, uma coisinha e tal. Não tem problema. Qual o problema? Ninguém vai saber. Já ouviu isso? Sabe quem fala isso?
O capeta, irmão, o diabo que fala isso, não é? O língua peluda, que nem diz o pastor lá. Olha só, é ele que fala assim, o que tem? Vai fazer falta? Não vai. Alguém vai saber? Ninguém. Santidade é o que você faz? Quando ninguém está vendo. Ele foi lá e pegou. E olha só, Deus falou, sem santidade não tem maravilha. Sem santidade não tem milagre. Sem santidade não tem poder. Sem santidade não tem conquista. Quando eles vão até a cidade, olha o nome da cidade, Ai. Ai. É o nome da cidade. Quando eles chegam lá, tomam uma surra. Ai, né? Apanha, gente morre. E aí eles voltam derrotados. E aí o homem de Deus vai para a presença do Senhor e diz, Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, para que é isso? O que está acontecendo, Senhor? E qual é a palavra de Deus para ele? Ei, tem pecado no meio do povo. Gente, Deus não deixa para lá. Fala comigo, Deus não deixa para lá. Pecado Deus não deixa para lá. Não deixa para lá. Não tem problema, só um pouquinho. Não existe isso. Né? Pecado, pecadinho, pecadão. A consequência é que pega, né? Então o que acontece? Eles voltam, esse homem clama ao Senhor, Deus diz, há pecado no meio do povo. Tira o pecado, que a vitória vem. O que Josué faz? Começa a buscar quem é o dado. Ninguém fala nada, não. Ninguém fala nada. E começa a jogar sorte lá para saber quem é que estava com aquele negócio. O que estava acontecendo? Deus falando. E aí vem um rapaz chamado Acã. E diz, olha, eu peguei. E aí o que tem que acontecer? Tem que ser tirado. Pecado não se negocia. Pecado não se conversa. Pecado se tira. É que nem demônio. Quando você vai expulsar demônio, não conversa. Demônio não fala. Demônio não dá sugestão. Demônio sai. Então a grande visão, irmãos, é que eles tinham que tirar o pecado para que experimentassem milagres, conquista, poder, manifestações, milagres do Senhor. Eles tinham acabado de ver lá Deus fazendo coisas grandes no Rio Jordão. Eles viram, porque é uma nova geração, lembra disso? Aquela geração morreu toda, só ficou 2 homens. Quem foi? Josué e Caleb. Só os 2 sabiam que realmente o mar se abriu, eles viram. Só que aquele povo todo, toda a nação não sabia, porque era uma nova geração. Agora se abre diante deles o Rio Jordão. Eles vão diante de Jericó e vencem essa cidade, derrubam essa cidade. Só que o pecado continua. Irmãos, em momento algum parece que esse povo tira os deuses estranhos. Em momento algum o coração deles é só do Senhor. Já perceberam? Eles parecem que vivem momentos de volta para as práticas. Momentos. Parece que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. A última, vamos lá. Aí. Santidade, me prepara? Queridos, lembra disso? Se Deus vai fazer sobre a tua vida amanhã, imagina o que Ele pode fazer mais para frente. Não é? Se você entendeu que nós temos que ter uma vida santa. E que é santo? Separado para o uso exclusivo de Deus. Ser santo é não ter nada na minha vida e na minha casa, na minha família, que provoque a ira de Deus. Eu não posso negociar isso. Ah, mas é meu filho. Ah, mas é minha filha. Eu não posso negociar isso. Não é? Hoje em dia, as pessoas falam muito facilmente, não, mas o que tem? É assim mesmo. Irmão, não existe isso na Bíblia, assim mesmo. Não existe esse negócio. Foi difícil, não deu, não tem como. Não existe isso. Não tem isso. Ou você é, ou você não é. É sim, sim, não. E não, não. Que passa disso? É o que a Bíblia diz. Eu não estou falando nem o que eu estou falando, não é o que eu quero falar, irmão. É o que a Bíblia diz. Então eu quero falar o que a Bíblia diz. Em nome de Jesus. Então, primeiro, santidade não se negocia. Segundo, santidade é um ato de obediência. Terceiro, santidade é um ato de urgência. Quarto, santidade me faz experimentar o livramento de Deus. Cinco, santidade me prepara. Você está preparado para novas conquistas? Olha para a tua vida e responde se você é um santo. Se você tem buscado a santidade. Se você está preocupado em não entristecer o Espírito Santo. Se você quer se santificar e viver uma vida perto do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos orar em nome de Jesus?
Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Fala com o Senhor agora. Diga para Deus, Senhor, eu entendi. Diga para o Senhor assim, Pai, eu quero ser santo. Mas às vezes eu não consigo. Pode falar para Deus. Eu quero ser santo, Senhor, mas eu não consigo. Me ajuda. E o Senhor, com o seu Espírito Santo, vai nos ajudar. Vai nos capacitar. Meu irmão, Deus sabe que nós não conseguimos ser perfeitos. Que nós vamos errar. Eu, você, nós vamos errar. Deus sabe disso. Mas Deus não falou para você que Ele quer você perfeito em tudo aquilo que você faz. Que Ele sabe que isso não é possível, a não ser até o dia de Cristo. Lá no dia de Cristo, aí sim. Mas enquanto nós não formos para a glória, nós seremos imperfeitos. Somos pecadores. Pecadores que se arrependem, pedem perdão e voltam para a santidade. Que não aceitam quebrar o relacionamento com Deus por tempo limitado. Mas quando peca, se arrepende. Quando erra, pede perdão. Quem é santo não tem rancor no coração. Não tem mágoas e vive por causa dessas mágoas. Jesus foi para a cruz sem fazer nada. Ele não foi culpado, mas ele te amava. Diz a Bíblia que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Talvez pelo bom alguém se anime a morrer. Mas pelo pecador, quem é que quer morrer? Deus não precisa de nada. Mas Ele resolveu ter a nossa adoração. Querer a nossa adoração. Melhor, procurar. Deus procura verdadeiros adoradores. Que adoram o Pai em espírito e verdade. Ele precisa? Não. Mas Deus decidiu. Por isso Ele entrega. Por causa do seu amor para conosco. Se você está entendendo que santidade é uma bênção e não um peso. Se você está entendendo que santidade é uma arma poderosa contra o diabo, contra a obra das trevas. Se você está entendendo que sem santidade ninguém verá o Senhor, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você está entendendo isso, em nome de Jesus, fala com o Senhor, pede perdão pelo teu pecado. É você que tem que fazer isso, eu não posso fazer por você. Confessa e deixa, porque tu vai alcançar misericórdia. Davi disse assim, olha, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Mas quando ele entendeu que a confissão é mais uma arma para a santidade, para o milagre. Então, se você está vivendo agora, pedindo ao Senhor, me lava, me limpa, Senhor. Santifica-me na tua palavra. Se você está vivendo isso diante do Senhor, creia que o Senhor conhece o teu coração, as suas necessidades. Creia que amanhã o Senhor fará coisas poderosas na sua vida. Na tua posição hoje, amanhã, o teu amanhã muda com a tua posição de hoje. O teu milagre chega com a tua decisão de hoje. Então, em nome de Jesus, não deixa para amanhã, começa hoje. A cultivar uma vida santa. A tirar de dentro do teu coração, de dentro da tua vida, de dentro da tua família, da tua casa, coisas que provocam a ira de Deus. Mas o que mais entristece o Espírito Santo é o pecado. É um coração obstinado, rebelde, contrário à vontade de Deus. Um coração dividido. Deus não aceita um coração dividido. Ou você é dele, ou você não é dele. A Bíblia diz que só existe um caminho para o céu, o caminho de Jesus. E ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo, crer em Cristo e entregar a tua vida a Ele. Então, se tem alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas que nesta manhã entendeu que você só pode ser santo e salvo e se relacionar com Deus se você viver com Jesus. Se você entregar a tua vida, com a tua boca tu fala e com o teu coração tu crê para a tua salvação. Porque só existe um caminho para o céu, é Jesus. A verdade e a vida é Jesus.
Nenhuma religião pode te salvar. Só Jesus pode salvar. Então, se há alguém aqui que hoje ainda não entregou a sua vida a Jesus, não sabe para onde vai depois da morte. Não, mas eu sou novo, não vou morrer. Ei, quantos jovens morrem? Quantas crianças morrem? Nós não temos garantia de nada. A nossa garantia é o Senhor, é a nossa salvação para a eternidade. Ou você vai ao céu, ou você vai ao inferno. Por isso Jesus morreu para nos dar vida eterna. Então quando você crê, seus pecados são perdoados e você é salvo em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte eterna, o inferno. Mas o dom, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Se com a tua boca tu falares, no teu coração tu creres, tu vais ser salvo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A fé é dom de Deus. Se você recebeu fé, aí no seu lugar, repita comigo assim, Senhor Jesus. Aí bem baixinho no teu coração. Diga assim, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Continue de olhos fechados, de cabeça baixa. Se tem alguém aqui que sentiu o toque de Deus hoje, que recebeu fé para crer, queria que você desse um sinal com a sua mão. Quero orar por você. Tem alguém que hoje está entregando a sua vida para Jesus? Você não pode fazer por ninguém. Você só pode fazer por você. Então, se tem alguém aqui que entendeu essa palavra, que Deus trabalhou no seu coração, e você ainda não fez isso, Deus já fez, precisa fazer de novo. A não ser que você esteja longe de Deus e não entendeu isso. Agora, se você entendeu, a oportunidade é essa. Tem mais alguém? Tem alguém aqui que quer fazer isso? Eu quero dar a última oportunidade. Você pode entregar a tua vida para Cristo. Hoje. Não é para mim, não é para a igreja, é para Jesus. Senhor, que essa palavra possa estar no nosso coração, nos desafiando a ser santo. Leva-nos para uma semana de santidade. Leva-nos para uma semana de conquistas, de milagres. Ó Deus, que os jordões da nossa vida se abram. Deus, que as muralhas levantadas pelo diabo caia por terra em nome de Jesus, ao poder da autoridade que o Senhor nos deu. Quando nós abrimos a nossa boca, o Senhor mude situações. Deus, que a gente tenha hoje coragem de tirar coisas, de não aceitar outras coisas que não agradem ao Senhor. Mas que o Senhor nos encha de poder, de autoridade, do Espírito Santo, para viver essa santidade nesse mês inteiro, nesse jejum, em nome de Jesus.